Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos dar continuidade falando do livro lindo, poderoso, maravilhoso que é a nossa Bíblia. E hoje, gente, vamos falar do livro dando continuidade, falando do resumo do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, dos versículos 1 ao 41. E eles têm 5 atribuições, 5 acontecimentos que relata sobre todo esse enredo, essa narração, esse acontecimento no livro de Atos dos Apóstolos, que quem escreveu foi Atos, foi o médico Lucas, e desses 5 itens, quero falar deles. Falando do primeiro item, debate entre a lei de Moisés. Por que o debate entre a lei de Moisés? Porque tem algumas igrejas ali da Ásia, que hoje é a atual Turquia, e as pessoas ou seguem a lei de Moisés ou seguem mediante a fé no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus Cristo. E com isso, gente, por isso levou os irmãos, Paulo e Barnabé, para Jerusalém, para ver com os apóstolos e os bispos e os presbíteros o que eles acham sobre isso. E com isso, gente, sobre essa questão, se obedece à lei ou se não obedece à lei, entra o segundo item, que é o Concílio de Jerusalém, e decide a questão. E com isso lembra lá do Pedro, lá na casa de Cornélio, mas antes disso tudo, o Senhor Deus, o Senhor Jesus entrega numa trouxinha os animais impuros e fala para Pedro 3 vezes: come este alimento, ou seja, purifica este alimento e come esse alimento. E o Senhor fala com ele. Não há nada de Deus que possa ser falado, ou seja, é impuro diante do nosso Deus. Ou seja, tudo o Deus entrega é puro, é santo. E com isso, gente, desse concílio de Jerusalém, mostra isso. E também o Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, bispo, ele também fala sobre isso, porque também a palavra não veio só para os judeus, e sim para todo o povo, toda a língua, toda a terra, toda a nação. Não importa se é cita, ou seja, a pessoa russa, não importa se a pessoa é da Ásia Menor, ou seja, Turquia, ou Turquia, China, Índia, não importa se é europeu, se é eslovo, se é franco, se é germânico, não importa se é americano que veio da Europa, os ingleses, os espanhóis, os Portugal, da Oceania, que veio também da Inglaterra, que englobando isso tudo, ou Roma. Mas importa que é o Senhor Jesus, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e veio e trouxe salvação para todas as pessoas, levando o Evangelho para toda a criatura. O terceiro item, gente, a confirmação de que a salvação é pela graça, é imerecida através da cruz de Cristo, e não pela lei, apesar que a lei foi feita ali, quem criou foi o nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, falando ali, na sarça ardente para Moisés, e ele mesmo o cumpriu através do Pai e o Espírito Santo, que os 3 são em um só. Ou seja, gente, é mediante a graça, não tem outro. E também no livro de Romanos fala, é pela graça que nós somos salvos através do sangue do Cordeiro, o sangue do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus Cristo. E o quarto, gente, é carta enviada às igrejas, aos gentios. Ou seja, além de enviar de volta Paulo e Barnabé, enviou também Marcos e Silas, confirmando, ali ou mais outros irmãos, que a decisão através do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, e a decisão levando para essas igrejas, e essas igrejas, os irmãos ficando alegres,
sobre a resposta, né, que o Senhor Deus Jesus deu para eles através usando, né, a igreja primitiva. E com isso, gente, dessa quarta, me desculpa, não teve 5, teve 6, tá bom? A quinta é a separação entre Paulo e Barnabé. E por que os dois se separaram? Por causa, gente, do vídeo anterior, que Marcos ele ficou com medo no capítulo 13 para ir anunciar o evangelho na Ásia, né? E com isso, gente, ali na Turquia chamado Montanha Taurus, ele teve medo das circunstâncias que o inimigo apresenta, circunstâncias que a gente dá assim medo, porque a gente somos falhos, a gente é pecador, a gente é cheio de defeito, mas através da cruz de Cristo, o sangue do Cordeiro, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos purifica de tudo e de todos. E por isso que envia o Espírito Santo, que nos dá o espírito de ousadia e intrepidez, e ainda por cima fala a verdade, a doa quem doer. Por isso foi enviada a carta aos gentios, né? E com isso essa separação que do medo do irmão Marcos, né? Mais à frente teve fé e teve ousadia e teve circunstância, e por isso, né, o apóstolo Paulo ele fortalece o irmão e ainda fala que ele mudou através do quê? Da fé, né? E também uma outra coisa, circunstância também importante, Barnabé não deixou ele de forma nenhuma. E com isso entra o sexto item, o início de uma nova missão. O início dessa nova missão, Barnabé e João Marcos, ele aprendeu com Barnabé a caminhar na palavra de cristã e a caminhar na fé cristã no nosso Senhor Jesus Cristo. E com isso eu quero falar para vocês, né, pega um exemplo de coisas boas, de irmãos que é determinado a seguir o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nosso Senhor Jesus Cristo, e cola nele, né? Como o apóstolo Paulo falou, imite a mim, que eu estou imitando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus Cristo. E com isso Paulo fala isso para a igreja, gente. E também Barnabé, seguindo também, eu creio que João Marcos aprendeu muito com Barnabé. Mas nesse que o início de uma nova missão, que todos os dias é uma missão para nós. Todos os dias cada dia é uma missão, né, para ser cumprida. Por que para ser cumprida? Porque o Senhor Jesus determinou e o Senhor Jesus sabe, porque Ele sabe de todas as coisas, de todos os acontecimentos, de toda a circunstância. E eu vendo um vídeo, eu creio que vai dar tempo, que eu vi um pastor falando assim: eu vou deixar Deus de lado, eu vou sair da igreja. Aconteceu uma circunstância dentro da igreja e ele falou assim: não, agora eu vou sair, ainda vou dançar e eu vou dançar bastante ali. E com isso ele fez isso, o Senhor Jesus permitiu isso. E chegando ainda por cima, não vou nessa cidade, vou na outra cidade, para não escandalizar os irmãos. E quando chegando na outra cidade, gente, tinha uma irmã que ela desviou e ela falou assim: eu volto para a casa de Deus se um homem de Deus me buscar aqui neste lugar, porque ela era dançarina. E com isso o que aconteceu? O Senhor Deus fez essa circunstância e esse pastor foi para lá. E quando viu, ela assim recebeu a oração que o Senhor Deus deu para ele, que o pastor foi para lá. Até mesmo o pastor tem duas circunstâncias. O pastor, apesar que ele queria deixar o Senhor, mas até mesmo deixando de ser crente, não tem como, vai resgatar almas. Aí ele entendeu que aconteceu essa circunstância para buscar uma alma. E isso que o Senhor Jesus Cristo faz coisas que é inimagináveis, depois lá na frente a gente vai entender. Mas crê nisso, que o Senhor Jesus, ele te ama e te quer bem, no nome de Jesus.